Olá, bom dia. É uma honra recebê-los aqui para mais um evento de culminância do nosso colégio. E achamos que esse é o momento mais adequado, mais propício, para conversarmos um pouquinho com vocês sobre as origens e os fundamentos do nosso projeto de iniciação científica. Na verdade, o nosso colégio, desde o seu nascimento, sempre se preocupou com o desenvolvimento de habilidades e competências dos nossos educandos. E com isso, consequentemente, houveram descobertas de talentos, os alunos desenvolveram mais a sua sociabilidade, a sua oralidade e, consequentemente, a sua autonomia intelectual. Isso é o que constitui a nossa filosofia, a nossa identidade, o nosso DNA. Isso é o que nos faz reconhecidos no meio educacional e isso nos orgulha muito. Ao longo desses 37 anos, vivemos muitos momentos de emoção, como esses que vamos viver aqui agora. São momentos em que o desempenho dos alunos se revela para nós. Para isso, acreditamos que a educação não se constitui uma obrigação somente do aluno. Pesquisamos muito, estudamos muito. Isso nos mantém desafiados constantemente, nos mantém vivos e felizes com o que fazemos. Além da importância da aprendizagem na vida escolar do aluno, nós acreditamos que também é importante um ambiente físico adequado, confortável e bonito. E é por isso que mantemos a escola sempre em constante mudança, em constante renovação. Em constante melhoria, hoje dispomos de uma ampla e aconchegante área de convivência em todas as unidades, onde nossos alunos podem estar juntos fazendo o que mais gostam, conversando, brincando, correndo, fazendo novas amizades, explorando, sorrindo. Sabemos da importância das folgas entre as aulas para a reorganização das ideias, assentamento da aprendizagem e na preparação do cérebro para receber novas informações. As salas de leitura nos auxiliam no objetivo de estimular e desenvolver leitores críticos e assíduos. Os laboratórios contam com kits de experimentos em física, química, biologia e ciências, oferecendo aos professores e alunos a oportunidade de vivenciar na prática os conteúdos dados em sala. Com salas de aula confortáveis, climatizadas, com muita luz natural, mobiliadas com cadeiras anatômicas, equipadas com aparelhos de multimídia, as horas de aprendizagem se tornam mais agradáveis, criativas e significativas. As quadras onde são realizadas as aulas de educação física são um dos lugares mais disputados pelos alunos nos momentos de lazer. Os parques infantis são ambientes de pura alegria e diversão. Ali, as crianças desenvolvem a socialização, o respeito ao outro, sua capacidade física e motora e puramente são felizes. Em 2016, concluímos o projeto da fachada da filial e iniciamos o projeto de reforma e entrada da fachada da matriz. Nossa escola está e ficará cada vez mais linda. E para ilustrar para vocês o que eles já estão investigando, convidamos alguns alunos para elaborarem algumas perguntas que serão respondidas pelo nosso convidado especial, o professor Irã Furtado, de Direito Social e Empresarial, da Universidade Federal da Bahia e das Faculdades Rui Barbosa. Independente da condição social, cor, etnia ou religião, todas as pessoas possuem direitos e deveres. Portanto, o cidadão, para exercer sua cidadania plena, ele precisa conhecer, ter consciência da importância e colocar em prática seus direitos e deveres. Mas aqui no Brasil, muitas pessoas costumam exigir seus direitos e negligenciar os seus deveres. Sendo assim, quais são os valores que o país carrega que pode justificar esse comportamento? E como solucionar esse problema tão sério? É necessário, essencial, indispensável que a sociedade, que o país, que a educação, que as pessoas que participam do processo de educação e de formação das outras pessoas, dos jovens, dos adolescentes, que fique claro o tempo inteiro que a cada direito corresponde uma obrigação. Essa ligação entre deveres e direitos é indissociável, ela é insolúvel. Para todo o direito que você exerce, existe uma obrigação que você teve que cumprir. Se hoje, assim, aparentemente, principalmente quando nós somos mais jovens, nós apenas enxergamos mais os direitos do que as obrigações, pode ter certeza que tem alguém responsável por você que está exercendo as obrigações que deveriam ser você que estaria exercendo. Então, em algum momento, os direitos que você exerce serão transmitidos para você junto com as obrigações
Hoje, os direitos que você desfruta são obrigações que vêm sendo cumpridas por alguém em algum momento, mas elas chegarão a você. É o processo de educação que faz com que a gente entenda que direito e obrigação são duas relações indissociáveis. Será que existem maneiras mais eficazes de conter a corrupção do que as investigações feitas atualmente? Olha só, corrupção é uma coisa que é como uma doença incurável. E, portanto, como toda doença é incurável, ela se resolve com prevenção. E como é que se previne a corrupção? Impede que a corrupção se instale, como ela se instalou no país. Essas investigações elas não resolvem o problema da corrupção. Elas vão fazer cessar pontualmente o problema endêmico de corrupção em vários setores da República e dos poderes. Então, como é que se resolve o problema da corrupção? Impedindo que a corrupção aconteça. E como é que impede que a corrupção aconteça? Só a educação. A gente deixa de pescar na escola, na prova. A gente deixa de pegar o pincel, caneta do colega e não devolver. A gente deixa de furar fila. A gente deixa de mentir para o pai, para a mãe, para o amigo. A gente deixa de consumir substância ilícita, quando inclusive em casa recebe a recomendação para que não faça. A gente impede a corrupção não sendo corrupto, não sendo uma sociedade de corruptos. E a gente deixa de ser uma sociedade de corruptos quando nós somos formados e educados para todos nós compreendermos que cada uma das pequenas corrupções que nós praticamos repercute lá na frente nessas investigações. Essas investigações, então, elas são um remédio amargo para curar uma doença que não deveria ter se instalado. Como se resolve a corrupção? Não permitindo que ela se instale por meio do processo de educação e de ética. Qual a importância dos valores morais e éticos para a sociedade? A importância de uma sociedade ter estabilizada em bons valores éticos, em bons valores morais, de respeito, de consideração, de tolerância, é que, fora isso, não há sociedade civilizada. A moral e a ética são os baluartes de uma sociedade de civilização, de uma sociedade que não é uma sociedade bárbara, uma sociedade de destruição. A barbaridade destrói a espécie humana. E como a espécie humana precisa sobreviver, ela só pode sobreviver se fortalecendo na ética e na moral. Por que a cidadania é um processo que depende de todos? A cidadania é um processo de todos os cidadãos porque todos somos cidadãos. Cidadão é o conjunto de pessoas vivendo em sociedade civilizada, harmônica, uma sociedade que procura a paz e o bem comum. Se no meio de uma sociedade harmônica, que procura a paz e o bem comum para todos, há aqueles que se abstêm, há aqueles que deixam de se comportar de acordo com as regras da cidadania, aquelas regras que foram elaboradas por todos para que todos vivam em paz, então nós não teremos uma sociedade de cidadãos. Se todos não participam, aqueles que participam tomam conta e acabam, portanto, fazendo aquilo que é do interesse exclusivamente deles. Por isso que a importância plena de todos os cidadãos para construir aquilo que seja para todos e não apenas do interesse de pequenos grupos que lá estão participando. Os pais podem mentir para as crianças? Não, eu penso que os pais não devem mentir para os filhos. Às vezes os pais mentem para os filhos porque os pais não querem o sofrimento dos filhos. A verdade sempre liberta, é a verdade quem liberta. Mas é que o processo de educar, o processo de crescer, o processo de amadurecer e o processo de conhecer a verdade, às vezes é um processo doloroso. E o pai que ama o filho não quer ver o filho passar pelo aquele processo doloroso de conhecer certas coisas que, lamentavelmente, não são como a gente havia aprendido quando era criança, como, por exemplo, sobre a fada madrinha, ou a fada do dente, ou o coelhinho da Páscoa. O fato é que eu penso que, apesar de, às vezes, dizer a verdade aos filhos, ou a quem quer que seja, não seja um processo simples, um processo fácil, é na dificuldade que a gente cresce e se torna seres humanos de verdade. Por isso eu penso que os pais não devem mentir para os filhos. Por que devemos respeitar as diferenças? Nós devemos respeitar sempre as diferenças por uma razão simples. Nós somos diferentes. Todas as pessoas são diferentes. Cada pessoa é um universo, é um mundo de desejos, de vontades, de sonhos. E os sonhos são diferentes, porque as pessoas também são diferentes. Então, se eu não respeitar um ao outro e o outro não respeitar a mim, eu vou impor ao outro sempre a minha maneira de ver as coisas, eu vou impor ao outro sempre a minha verdade, só eu tenho o direito então de realizar os meus sonhos, mas como se nós somos uma sociedade que vive
coletivamente, mas como se nós somos pessoas que naturalmente vivemos em grupo, vivemos com o outro. Então a única maneira, a base de uma sociedade de justiça é que mesmo sendo diferente, eu respeito o seu modo diferente de pensar, desde que o seu modo diferente de pensar não interfira negativamente na minha vida, mas na sua vida. Então eu penso que o respeito é a base de todo tipo de convivência civilizada e ética. Para que serve a grade na nossa janela, na nossa casa? Bem, a grade na janela da sua casa, ela existe para lhe proteger da violência. A razão é bem simples. Por que existe a violência? Essa é a questão. Existe a violência porque existe desigualdade. Existe violência porque não há alimento, o alimento não é bem distribuído para todos. Existe desigualdade porque não há emprego para todos. Existe desigualdade porque há imoralidade e injustiça por falta de participação de todos nós nos atos de cidadania. Porque nós simplesmente não nos interessamos pela cidadania, por desenvolver a cidadania, por participarmos ativamente da vida política da nossa sociedade. Isso gera desigualdade e a maior consequência da desigualdade é a violência. Como consequência da violência, nós ficamos o tempo inteiro tendo que nos proteger com as grades das janelas das nossas casas, dos nossos condomínios, dos nossos apartamentos, dos nossos carros blindados. Essa é a razão. Durante o processo do nosso projeto de tema, Valores, Direitos e Deveres na Construção do Futuro, nos deparamos com conceitos de moral e ética. Qual a diferença entre esses dois conceitos? Bom, muito se discute, os filósofos, as questões, as diferenças entre a moral e a ética. Eu, num resumo muito breve, digo aos senhores que a ética é mais ampla do que a moral. A ética é, aprendi com a minha professora de filosofia, de Norá, a ética é a arte de amar plenamente ao outro, ao próximo, seja ele quem for. A moral é um conjunto de valores socialmente admitidos por um determinado grupo social em um determinado momento histórico. A ética é um valor mais atemporal, enquanto a moral, o que é moral para você pode ser imoral para mim. Mas a ética é um grupo mais abrangente de valores. A moral estaria dentro da ética, enquanto que a ética abrangeria a moral. Dentro da ética existem outros valores: honestidade, retidão, lealdade, sinceridade, o trato adequado com o outro, o respeito à dificuldade do outro. Tudo isso são valores que estão dentro da ética. Enquanto que a moral são valores mais curtos e que dizem respeito ao comportamento na relação intersubjetiva de uma pessoa com a outra e para determinados grupos sociais. O que é moral para você pode ser moral para mim, mas o que é ético para todos deveria ser e deve ser ético para todos.